Seja muito bem-vindo. Eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Se você gosta de relatos, casos sobrenaturais e fenômenos sem explicação, faça agora mesmo a sua inscrição para não perder os próximos vídeos. Assista esse vídeo até o final e, se gostar do conteúdo, deixe o seu like e escreva nos comentários de qual cidade você está nos assistindo. Se você quiser e puder ajudar o canal, na descrição do vídeo você encontra a nossa chave Pix e pode contribuir com a quantia que desejar. Você também pode ajudar clicando na aba Valeu, logo abaixo da tela do vídeo, além de participar do nosso clube de membros e ter acesso a conteúdos exclusivos. Compartilhando nossos vídeos em seus grupos de WhatsApp, você também está nos ajudando. Desde já, o nosso muito obrigado. Olá a todos, eu me chamo Rosana. Eu tenho hoje 70 anos. Sou de Manaus, mas moro atualmente em Altamira, no Pará. Para chegar ao objetivo desse relato, que é compartilhar com vocês a experiência sobrenatural que eu tive e que mudou a minha vida, antes eu preciso contextualizar, para dar a todos a dimensão e a importância que esse fenômeno teve em minha vida. De antemão, já peço desculpas por usar esse relato como uma forma velada de desabafo. Eu sempre fui sozinha, nunca me casei, não tive filhos, nunca conheci a minha família biológica e desde que eu me entendo por gente, nunca tive amigos de verdade. Por isso é tão importante para mim, mesmo depois de tanto tempo, compartilhar isso com vocês. Eu acredito e espero que isso possa deixar a minha alma mais leve. Eu cresci em orfanatos e lares adotivos. No primeiro, eu cheguei com apenas 2 anos. Eu não me lembro de muita coisa dessa fase. Não tenho lembrança de como eu fui parar lá. Apesar da pouca idade na época, essa não havia sido a minha primeira lembrança. A primeira lembrança que eu trago da vida são gritos. Muitos gritos. Gritos desesperados de uma mulher e muitos gritos raivosos de um homem. Depois, eu lembro de escorregar várias vezes e de bater a cabeça no chão tentando engatinhar em meio a uma poça no meio da sala. Aí eu me lembro de chorar por causa dos escorregões e depois me lembro de uma pessoa me pegar no colo e me tirar daquele lugar. Minhas lembranças seguintes já foram nesse primeiro orfanato. Eu lembro de ficar sempre chorando sozinha, raramente alguém vinha me ver. Provavelmente eram muitas crianças precisando de atenção ao mesmo tempo e por isso eu sempre estava sozinha. Era uma alegria sem tamanho quando chegava alguém próximo à minha cama para brincar comigo. Sempre era alguma criança que, como eu, também ficava sozinha a maior parte do tempo e sentia falta de ter alguém por perto. Por mais que eu tentasse, eu não conseguia sair da cama e ir brincar com as outras crianças. Eu as observava correndo pelo quarto em volta da cama e achava divertido vê-las felizes, mas eu não me juntava a elas nas brincadeiras. Nas vezes que íamos para o pátio brincar, eu estava sempre sentada, enquanto os meninos jogavam bola e as meninas brincavam de ciranda ou esconde-esconde. Eu, mesmo querendo muito e tentando, não conseguia me aproximar das outras crianças. Era difícil me levantar da cama. Todas as vezes que eu saía dela, era no colo de alguma cuidadora, para logo em seguida ser colocada em uma cadeira e ser empurrada para os lugares. Eu demorei algum tempo para entender que eu não podia ficar de pé e nem andar como as outras crianças. Depois de algum tempo lá, eu fui transferida para outro orfanato que reunia condições melhores para acolher uma criança paralítica. Isso aconteceu quando eu já tinha cerca de 8 anos.
Nesse lugar, as enfermeiras e as cuidadoras eram bem carinhosas e amáveis, mas as outras crianças eram bem cruéis. Quase ninguém me chamava pelo meu nome, todas se referiam a mim como Aleijadinha. Com o tempo, eu fui acostumando. Acostumei-me a ficar sempre de lado nas rodas de conversas e nas brincadeiras eu era sempre a que era escolhida por último. Eu me acostumei a ver várias crianças indo embora para serem adotadas enquanto eu sempre ficava. Quando havia alguma visita, eu nem tinha mais esperanças como tinha no início. Afinal, quem ia querer adotar uma criança que nem consegue se limpar sozinha e vive presa a uma cadeira de rodas dependendo de cuidados constantes? Hoje eu entendo. E hoje eu sou capaz de perdoar a maldade das outras crianças. Afinal, elas eram apenas e tão somente crianças. Aceitar o diferente pode ser uma tarefa complicada para elas. O caso é que meu isolamento do mundo foi tanto que eu de repente fiquei catatônica. Eu não sei se foi algo orgânico ou físico ou algo psicológico mesmo, só sei que eu não falava mais. Eu não conseguia responder quando alguém falava comigo. Eu não tinha vontade de me comunicar. Não tinha vontade de ver e nem de ter contato com ninguém. Quando eu era levado para o pátio, eu ficava lá em um canto. Antes, ver as brincadeiras das outras crianças me divertia. Eu adorava vê-las correndo e gritando. Agora, isso me arrasava. Eu me considerava uma aberração e eu me perguntava o porquê de eu ter nascido desse jeito. Amigos, eu juro que a minha intenção não é parecer uma coitadinha, vítima da vida. Não é isso. Quando ponho isso para fora, eu me sinto melhor, mais leve. Eu entendo que eu não tive uma vida boa e feliz, mas eu estou longe de me sentir derrotada. E também eu não culpo a Deus e nem a ninguém pela vida que eu tive. Então, uma manhã fria de agosto, um anjo entrou em minha vida. Literalmente, ela entrou pela porta do quarto onde eu estava, acompanhada do marido e de 2 assistentes sociais. E enquanto o marido conversava com as assistentes, ela não tirava os olhos de mim. Segundo o que ela me contou depois, ela viu tanta tristeza no meu olhar e tanta falta de vontade de viver que ela sentiu que precisava fazer alguma coisa por mim. Foi um encontro de almas, segundo ela, e a visita, que ainda estava no início, terminou por ali mesmo, e eu ganhei uma mãe e um pai. Enquanto o processo andava, ela ia me visitar praticamente todos os dias. Enquanto eu estava lá, eu não conseguia falar com ela, a minha voz não saía. Bastou tudo se resolver e eles me levarem embora, que eu, assim que entrei naquela casa linda, exclamei: "Eu vou poder morar aqui com vocês?" Tudo aquilo parecia um sonho se realizando. Eu passei pouco tempo a chamando de Dona Maria de Fátima. Logo eu me senti à vontade para chamá-la de mãe e ao seu Augusto de pai. A primeira vez que eu o chamei desse jeito foi uma emoção sem tamanho, tanto para eles quanto para mim. Eles nunca conseguiram ter filhos e eu nunca tive lembrança nenhuma dos meus pais, então nós nos completávamos. Quando eu digo que Deus pôs 2 anjos na minha vida, eu não estou exagerando. Eu fui criada com muito amor, com muito cuidado e com muita atenção. Quando eu fiz 12 anos, o seu Augusto, ou melhor dizendo, o meu pai, foi transferido de Manaus, onde morávamos, para Altamira, no Pará. Nos adaptamos muito bem à cidade. Eu fui para uma nova escola, onde fiz muitos amigos e amigas. O que mais me deixou feliz foi que a minha condição de cadeirante parecia não fazer diferença nenhuma para eles. Eu me tornei a menina que eu sempre quis ser, uma menina normal como qualquer outra. E assim eu fui crescendo. Os anos se passaram e tornaram a minha vida totalmente diferente da que eu havia vivido quando eu era criança.
Eu fiz amigos na nova cidade, passei no vestibular e iniciei meus estudos no curso de psicologia. Tudo parecia estar bem, mas lá no fundo do meu ser, eu ainda carregava comigo aquela tristeza que tanto me trouxe sofrimento na infância. Eu ainda me sentia injustiçada. Eu sentia que eu não merecia estar presa àquela cadeira de rodas. Alguma coisa me dizia que eu não havia nascido desse jeito. Eu guardava algum tipo de memória que eu não conseguia acessar. Era algo como um pressentimento, uma certeza de que eu havia perdido o movimento das pernas e não nascido desse jeito. Eu tinha vários sonhos em que eu corria feliz por um campo cheio de flores. Em outro, eu corria montado em um cavalo. Em outros, eu pulava, feliz, ainda criança. Cada vez os meus sonhos ficavam mais reais. Eu sentia a sensação das pernas batendo contra o chão. Eu sentia o sangue correndo por elas. Eu sentia elas coçarem e quando eu ficava de pé, eu sentia elas formigarem. Houve uma época em que eu ficava ansiosa para ir me deitar e dormir, apenas para sentir aquelas sensações que de tão reais me faziam não querer mais sair da cama. Certa vez a minha mãe percebeu essa tristeza no meu olhar. Ela me conhecia muito bem, e mesmo me perguntando se eu tinha algum problema e eu negando, ela insistiu para que eu contasse, e eu desabafei tudo com ela. Eu contei tudo o que eu sentia, todas as coisas que, apesar da vida maravilhosa que ela e meu pai haviam me proporcionado, ainda me deixavam bastante triste. Ela me abraçou forte e me disse que faria de tudo para que eu me sentisse melhor. E eu respondi que só a presença dela ali do meu lado já era mais do que o suficiente. Foi quando um dia, no caminho para a faculdade, eu notei um cartaz colado numa parede. O cartaz dizia Mãe Cristina de Oxalá, taróloga, cartomante e sensitiva. Em um primeiro momento, eu passei direto, sem dar muita atenção, e só durante a aula que eu me dei conta o quanto aquele cartaz havia chamado a minha atenção. Eu nunca acreditei em nada disso, sempre achei que o futuro a Deus pertencia, e só Ele tem conhecimento do que nos está reservado. Mas aí então eu pensei, eu não quero saber do meu futuro, eu quero saber do meu passado. Quem sabe eu não consigo saber alguma coisa sobre os meus pais ou ainda saber sobre esses sonhos tão reais que eu tenho, em que eu ando e eu corro normalmente. Eu fiquei alguns dias ainda lutando contra essa vontade de ir até lá, mas a cada dia que se passava, alguma coisa me dizia que eu deveria ir lá conversar com essa mulher. Era algo como uma voz na minha cabeça ou um pensamento obsessivo, eu não sei explicar. Então um dia, eu acabei indo até lá. Amigos, eu juro a vocês. Assim que ela me viu, ela agiu como se já me conhecesse. Ela segurou as minhas mãos, fechou os olhos e permaneceu assim por alguns instantes. Foi uma sensação estranha. Ela começou a falar que sabia que eu estava ali procurando respostas. Ela disse que eu tinha essas respostas dentro de mim. Nas palavras dela, algumas experiências traumáticas muitas vezes são bloqueadas pelo nosso subconsciente como um mecanismo de defesa. E eu, como estudante de psicologia, sabia bem que isso era uma coisa muito comum. Mas então eu insisti em saber o que ela havia visto. Eu não conseguia acessar essas lembranças sozinha, eu precisava dela. Ela então espalhou algumas guias e algumas pedras sobre a mesa, segurou as minhas mãos e pediu que eu fechasse os olhos. Eu nunca na minha vida imaginei que isso pudesse ser possível. Quando eu fechei os olhos, eu estava lá, na minha antiga casa quando eu tinha 2 anos. Eu estava presenciando uma discussão muito violenta entre os meus pais. Pela primeira vez, eu pude ver o rosto deles.
Eles eram do jeito que eu imaginava. Talvez alguma parte da minha memória estivesse disponível durante a minha vida, porque assim que eu os vi, eu sabia que aqueles rostos me eram familiares. Era uma discussão bem feia. Eu estava diante de duas pessoas que definitivamente não se amavam. Como podia um casal jovem com uma filha ainda pequena se desrespeitarem daquela forma? A discussão ficava cada vez mais acalorada, até que a minha mãe deu um tapa no rosto dele. Ele revidou o tapa com um soco e ela caiu sentada perto de mim. O nariz dela começou a sangrar na hora. Ele então foi até onde ela havia caído e os dois se embolaram, brigando muito. Eu estava lá presenciando tudo através dos meus olhos de criança. Eu não estava de fora acompanhando a cena. Eu fazia parte dela. E eu estava solta no tapete e fui andando até eles quando eu acabei caindo. Aí foi quando meu pai, no meio daquela luta violenta, deu um pulo para trás e acabou pisando com toda a força no meio da minha coluna. Eu juro para vocês que eu senti quando ela se partiu. Eu senti uma dor inimaginável. Não a dor física, e sim a dor da descoberta. Algo para a qual eu finalmente havia achado uma explicação. Eu fiquei ali no chão, berrando de dor, e eles não me ouviram. Eu me concentrei tanto em fazer aquela dor parar que eu nem percebi que a minha mãe havia parado de gritar. Eu passei a ouvir somente o silêncio. Uma respiração bem forte e pesada, e depois a porta da frente se abrindo e se fechando com um estrondo, e a minha mãe ali, imóvel. Eu tentei me levantar, mas eu não consegui mais. Todas as vezes que eu tentava, eu escorregava em uma imensa poça vermelha que se formou no tapete onde eu estava. E depois eu só conseguia ouvir os meus gritos, até que alguém me pegou no colo e me tirou dali. Em estado de choque, eu larguei as mãos daquela mulher. O horror daquela cena tão cruel é algo que me acompanha até hoje. Durante todos os dias da minha vida, eu vou me lembrar daquele dia em que eu perdi de uma só vez a minha mãe, o meu pai e uma parte importante da minha vida. Eu sei que aquilo não poderia ser nenhum tipo de truque, porque ela não ficou me dizendo coisas genéricas ou tentando adivinhar o que eu estava querendo saber. Ela fez com que eu visse com os meus próprios olhos uma coisa que eu bem sabia, só estava dentro de mim. Tudo que ela fez foi desbloquear a minha memória para que eu mesmo pudesse ter as respostas que eu tanto buscava. A partir desse dia, sentimentos confusos vieram à tona. Primeiramente, a revolta por aquele homem ter tirado a vida da minha mãe e ter me posto, mesmo que acidentalmente, nessa cadeira de rodas que eu vivo até hoje. Eu penso que mesmo se ele houvesse me socorrido, eu acho que não faria muita diferença. Amigos, eu não sei o nome deles. Eu só fui registrada depois que eu já estava no orfanato. Eu nem sei se o nome que eu tenho hoje é o mesmo nome que eles escolheram para mim. Eu espero que ele tenha sido preso e condenado, ou se não, que a vida tenha ensinado a ele a ser uma pessoa melhor. E se algum dia ele veio a ser pai novamente, que ele possa fazer jus a esse nome que definitivamente não é todo homem que é digno de ser chamado. Eu gostaria então de encerrar esse meu relato exaltando meu verdadeiro pai, o seu Augusto, o homem mais bondoso e generoso que eu já conheci na vida, a quem Deus não deu a oportunidade de ser pai de verdade, talvez porque tenha reservado a ele, especialmente, a tarefa de cuidar de mim e me tornar a mulher que eu sou hoje.